a 2 noites da passagem de ano. A sala parecia ter sido atingida por uma tempestade de malas de várias cores e tamanhos. Na manhã seguinte, a nossa família, 6 pessoas ao todo, voaria para o Brasil para umas longas férias. Era a primeira vez em 3 anos, desde que me casei com a família Ferreira, que viajaríamos todos juntos para um destino tão distante. A nossa sala estava um caos absoluto. Dona Glória, a minha sogra, estava ocupada a dar ordens ao senhor Arthur para que encostasse corretamente 2 malas gigantes à parede. Beatriz, a irmã do meu marido, tentava enfiar a 4ª muda de roupa na sua mala, já cheia de autocolantes brilhantes. Eu, por outro lado, estava sentada calmamente num canto. Verifiquei a minha própria bagagem. O meu fato de banho, medicamentos e algumas caixas de suplementos de ervas caras para oferecer a uma amiga no Brasil estavam perfeitamente organizados. O meu marido, Marco, aproximou-se e entregou-me uma caixa de comprimidos para o enjoo. Guarda isto na tua mala de mão, querida. Toma um antes de embarcarmos no avião amanhã. Sorri para ele enquanto aceitava o remédio. Mas, pelo canto do olho, captei os movimentos de Dona Glória. Ela espreitou rapidamente o corredor que levava aos quartos e parecia segurar algo de cor escura. Fingi que não notei nada. Fechei o fecho da minha mala e apertei bem as correias. Como esperado, passados alguns minutos, Dona Glória apareceu com um prato de maçã fatiada. Helena, filha, come um pouco de fruta, disse ela, num tom 3 vezes mais doce do que o habitual. Deves estar exausta de fazer as malas. Obrigada, Dona Glória, respondi. Peguei num pedaço de maçã e, naturalmente, desviei o olhar para a minha mala. A posição do puxador do fecho tinha mudado ligeiramente. Estava um pouco mais para dentro. Dona Glória sentou-se no sofá e repreendeu Beatriz por levar tantas coisas desnecessárias, enquanto ela própria espetava calmamente um pedaço de maçã com um palito. Nem sequer olhou na minha direção. Após quase meia hora de azáfama, todos terminamos de organizar as bagagens. 5 malas grandes estavam alinhadas junto à porta como soldados à espera de ordens. Dona Glória apontou para uma mala prateada com uma risca cinzenta lateral e disse a Beatriz: Bia, esta é a minha, ouviu? Lembra-te amanhã, para não te confundires. Esta é exatamente a minha mala. Beatriz apenas assentiu com a cabeça, sem sequer tirar os olhos do telemóvel. Nessa noite, enquanto estávamos deitados, Marco adormeceu rapidamente. Eu permaneci acordada, a olhar para o teto. Apenas um tênue raio de luz da rua atravessava a fresta da janela. O que teria Dona Glória colocado secretamente na minha mala? Objetos de valor, dinheiro ou algo que o mundo não deveria saber? Havia apenas 2 propósitos possíveis: incriminar-me por algo ou usar-me para contrabandear alguma coisa. E se houvesse um problema, eu seria a culpada. Qualquer uma das opções revelava um motivo desprezível. Às 4 da manhã, a casa inteira acordou com barulho. Beatriz queixava-se porque não encontrava a solução das lentes de contacto. O senhor Arthur verificava repetidamente se a válvula do gás estava fechada. Dona Glória contou várias vezes os passaportes e os bilhetes de avião dentro da sua pequena mala de mão. Quando saí do quarto já vestida, Dona Glória veio ao meu encontro segurando o meu casaco. Helena, filha, está frio lá fora, veste isto. Peguei no casaco e, enquanto o vestia, apalpei discretamente os bolsos. Estavam vazios. No entanto, perto da zona da axila, senti um volume muito pequeno e duro. Ninguém notaria se não estivesse à procura propositadamente. Continuei a vesti-lo como se não tivesse sentido nada e fechei o fecho. A carrinha que nos ia levar para o aeroporto já estava lá abaixo. O motorista ajudou a colocar as 5 malas grandes na bagageira. Dona Glória não se afastava da minha mala. Pressionava-a constantemente, como se tivesse medo que ela fugisse. Beatriz foi a última a entrar no veículo, resmungando que ainda tinha sono. O carro seguiu pela autoestrada em direção ao aeroporto de Lisboa. Lá fora,
O céu ainda estava mergulhado na escuridão. Dona Glória estava sentada à minha frente, na diagonal, e através do reflexo no vidro, vigiava-me secretamente. Encostei-me ao ombro do Marco e fingi que dormia. Mas na minha mente, revivia claramente o que tinha feito às 3 da manhã, quando todos dormiam profundamente. Entrei na sala na ponta dos pés, usando um gancho de cabelo. Em apenas 30 segundos, troquei os cartões de identificação e as fitas distintivas que estavam amarradas na minha mala e na da Beatriz. A minha mala tinha agora os cartões brilhantes da Beatriz e estava amarrada com o seu lenço cor-de-rosa favorito. Entretanto, a mala dela estava agora coberta pela minha velha capa impermeável cinzenta e posicionada silenciosamente no lugar onde estava a minha bagagem. Sogra, a surpresa que tanto trabalhou para preparar, está prestes a voltar para a verdadeira dona. As luzes na zona das partidas internacionais eram intensas e havia mais gente do que o esperado. Dona Glória estava com pressa, como se o avião fosse partir sem nós, se nos atrasássemos um segundo que fosse. A fila no balcão de check-in era longa. O senhor Arthur segurava os nossos passaportes, enquanto Dona Glória não tirava os olhos das 5 malas que eram etiquetadas e colocadas na passadeira rolante. "Mãe, a minha mala!" gritou subitamente Beatriz, apontando para a passadeira. A mala que eu tinha envolvido na capa cinzenta estava a deslizar lentamente para o interior. O rosto de Dona Glória mudou de cor. Ela virou-se rapidamente e olhou para a mala prateada que tinha ficado ao nosso lado, com os cartões brilhantes da Beatriz. "Esta não é a da Bia?" A sua voz subiu de tom. Olhei para a mala com uma expressão confusa. "Ah, esta é a minha, Dona Glória. Não foi a da Bia que acabou de passar?" Apontei para a passadeira. "Veja, tem a etiqueta dela." Marco aproximou-se também. Olhou para a etiqueta e disse: "Está certo, mãe. Esta é a da Helena. A da Bia já foi." Ele deu umas palmadinhas na mala prateada. "Vamos levar esta conosco para dentro. A Helena precisa do casaco. Pode ter frio." Dona Glória ficou boquiaberta, a olhar fixamente para a mala prateada. Inconscientemente, torcia a ponta do lenço que levava ao pescoço. A sua postura, anteriormente calma e firme, começou a desmoronar-se. Por baixo dessa máscara, eu via ansiedade e medo. Ela tentou dizer algo, mas parecia ter um nó na garganta e limitou-se a engolir em seco. "Como? Como é que isto aconteceu?" Sussurrava repetidamente. "Oh, mãe, se calhar está apenas estressada e confundiu-se", disse Beatriz, agarrando-a pelo braço e puxando-a. "Vamos, temos de passar pela segurança ou vamos chegar atrasados." Enquanto era puxada pela filha, Dona Glória olhava para trás a cada 3 passos. Os seus olhos, que pareciam ter perdido a alma, estavam colados à mala prateada até que o senhor Arthur gritou lá da frente: "Glória, despacha-te." Só então ela se forçou a seguir em frente, mas os seus passos eram mecânicos. A fila no controle de segurança também era longa. Colocamos as nossas malas de mão nos tabuleiros de plástico e retiramos os casacos. Era evidente que os movimentos de Dona Glória tinham abrandado quando chegou a sua vez. Ela segurava o casaco com força, hesitante. Um jovem segurança disse educadamente, mas com clareza: "Minha senhora, por favor, coloque também o casaco no tabuleiro." Só então Dona Glória pareceu despertar do transe e atirou apressadamente o casaco para o tabuleiro. No momento em que passou pelo detetor de metais, ouviu-se um som agudo. Uma segurança pediu gentilmente que ela se afastasse enquanto a revistava com um detetor manual. Quando passou o aparelho perto da sua cintura, este apitou novamente. O rosto de Dona Glória ficou subitamente pálido como papel. "Minha senhora, tem alguma coisa nos bolsos?" perguntou a guarda. Dona Glória apalpou apressadamente os bolsos do casaco e, após alguns instantes, retirou 2 moedas de 1 euro. "Ah, foi isto. Esqueci-me." A guarda assentiu, revistou-a novamente e deixou-a passar.
Naquele breve momento, a nossa família já estava do outro lado da segurança, recolhendo os pertences e esperando por ela. Beatriz parecia irritada, mexendo sem parar no telemóvel. Marco sussurrou-me. A minha mãe parece estar excessivamente nervosa. As mãos dela estão a tremer. Observei Dona Glória a aproximar-se de nós. Os seus passos pareciam pesados. Tinha gotas de suor na testa. A primeira coisa que olhou foi para a mala prateada que eu segurava. Os seus olhos semicerraram-se e ela desviou o olhar rapidamente, fingindo organizar a sua mala de mão. Ai, estou mesmo a ficar velha. Entro em pânico com uma viagem simples. Ela forçou um sorriso, mas a sua voz estava rouca. O senhor Arthur deu-lhe uma palmada nas costas. Está tudo bem. Já cá estamos. Vamos para a porta de embarque esperar. Enquanto caminhávamos para a porta de embarque, Dona Glória emparelhou comigo várias vezes, como se quisesse dizer algo, mas estivesse hesitante. Finalmente baixou a voz e aproximou-se de mim. Conseguia sentir o cheiro forte de creme hidratante, comum em pessoas mais velhas. Helena, a sua voz era forçada e cheia de nervosismo. Essa mala, tiveste-a sempre contigo? Ninguém mais lhe tocou? Virei-me e dei-lhe um sorriso perfeito e gentil. Não se preocupe, Dona Glória. Segurei-a o tempo todo. Por quê? Há algum problema? Ah, nada. Nada, respondeu ela rapidamente. Mas os seus olhos voltaram a percorrer a mala. Tem cuidado com ela, sim? Muito cuidado. Tudo o que está lá dentro é importante. Sim, eu sei, respondi calmamente. São apenas roupas e coisas pessoais, não é? Mesmo que se perca, não faz mal. Podemos comprar tudo de novo lá. O canto da boca de Dona Glória tremeu e ela não conseguiu dizer mais nada. Os seus passos tornaram-se ainda mais pesados. De vez em quando, olhava para as informações do voo no ecrã e na direção da área da alfândega ao longe. Os seus dedos não paravam de se mexer inquietamente. Eu sabia exatamente o que ela temia. Não era a perda da bagagem, mas sim a revelação do seu conteúdo perante o mundo. Muitos passageiros já estavam sentados na porta de embarque. Marco foi comprar um café enquanto Beatriz ouvia música nos auscultadores. O senhor Arthur lia um catálogo de compras do aeroporto. Dona Glória não conseguia sossegar na cadeira. Levantava-se, olhava para a hora de embarque no ecrã, sentava-se novamente e apertava a mala de mão contra o colo. Coloquei a mala prateada junto às minhas pernas. Encostei-me ligeiramente nela e comecei a verificar os meus e-mails de trabalho. A minha postura era totalmente relaxada. Pelo canto do olho, sentia o olhar de Dona Glória como se fossem agulhas em brasa a picar repetidamente a mala. Ouviu-se um anúncio informando que o embarque iria começar. Como estávamos em classe executiva, tínhamos prioridade. Dona Glória quase deu um salto ao levantar-se. Vamos, despachem-se. Precisamos de entrar logo para eu ficar descansada, disse ela. A sua agitação era fora do comum. Pegamos nas malas de mão e entramos no túnel de embarque. Após a verificação dos bilhetes, seguimos pelo corredor em direção ao avião. No exato momento em que íamos entrar na porta da aeronave, ouvimos um ligeiro alvoroço vindo de longe, da direção da zona de inspeção da alfândega. Não era alto, mas era audível se estivéssemos atentos. Não parei e continuei a entrar. Uma assistente de bordo sorriu e indicou os nossos lugares. Dona Glória sentou-se ao lado da janela, quase colando o rosto ao vidro, a olhar fixamente para onde o túnel de embarque se ligava ao edifício do aeroporto. Sob a luz tênue da cabine, o seu rosto estava cinzento, sem um pingo de sangue. Agarrava-se firmemente ao apoio de braços, com os nós dos dedos brancos. A porta do avião fechou-se com um som pesado. As assistentes de bordo começaram a demonstração de segurança. Dona Glória olhou subitamente para trás, para o outro lado do corredor. Naquele momento, eu estava a colocar cuidadosamente a mala prateada no compartimento superior e depois sentei-me calmamente, apertando o cinto de segurança. Ela viu a mala bem arrumada e depois olhou para mim.
Os músculos do seu rosto tremeram várias vezes. Uma mistura de confusão extrema, ansiedade e um medo que ela já não conseguia controlar formou-se nos seus olhos. Os motores do avião rugiram e ele começou a mover-se pela pista. O objeto que ela tanto se esforçara por contrabandear estava agora guardado em segurança no compartimento superior da sua própria nora. Entretanto, a sua filha tinha feito o check-in de uma bagagem que anteriormente era minha e que continha uma surpresa chocante. O avião acelerou e levantou voo. Senti o meu corpo ficar leve. Subitamente, Dona Glória tapou a boca, sentindo náuseas. Suor frio escorria pelas suas têmporas. Não era enjoo de viagem. O avião subiu firmemente acima das nuvens. Lá fora, o sol recebeu-nos. As assistentes de bordo começaram a distribuir bebidas e cartões de chegada. Dona Glória pediu água morna. Mas, devido ao tremor intenso das suas mãos, a chávena e o pires chocaram, criando um tilintar suave. Ela enganava-se constantemente ao preencher o cartão de chegada. Rasgou o papel 2 vezes com a ponta da caneta e a morada que escreveu estava torta. Marco aproximou-se, preocupado. Mãe, está tudo bem? Está muito pálida. Estou bem, Dona Glória. Pousou a chávena bruscamente, entornando algumas gotas. Sinto apenas um peso no peito, talvez por não ter dormido. O seu olhar desviava-se incontrolavelmente para o compartimento superior por cima de mim e voltava rapidamente como se tivesse queimado. A mala prateada permanecia silenciosa na escuridão. Aceitei um sumo de laranja da assistente de bordo e sorri para o Marco. Talvez a Dona Glória esteja apenas nervosa. É a primeira vez que faz um voo tão longo. Vai ficar melhor quando descansar. Depois de falar, ajustei a minha cadeira, coloquei a máscara de dormir e fingi adormecer. Na escuridão, os meus outros sentidos tornaram-se mais aguçados. Ouvia a respiração pesada e irregular de Dona Glória ao meu lado. Ouvi também o som repetitivo dos seus dedos a raspar na fivela do cinto de segurança. E ouvi como ela tentou várias vezes falar com o Sr. Arthur, mas acabava por desistir e apenas suspirar. As horas passaram ao som do motor, as luzes da cabine baixaram e a maioria dos passageiros dormia. Retirei a máscara e levantei-me para ir à casa de banho. Quando passei pelo lugar de Dona Glória, ela parecia estar de olhos fechados, mas as suas pálpebras moviam-se rapidamente. Ao regressar, não me sentei logo. Fiquei de pé um pouco na zona de serviço lá atrás, observando o mar de nuvens através da pequena janela. Pouco depois, ouvi passos a aproximar-se. Era Dona Glória. O seu rosto continuava pálido e tinha olheiras profundas. Helena, a voz dela estava rouca naquele espaço apertado. Ela olhou em volta. Não havia assistentes de bordo por perto, apenas se ouviam alguns roncos ocasionais. Queria perguntar-te uma coisa, filha. Aproximou-se ainda mais, quase sussurrando. Aquela mala de mão. Tens a certeza de que não a largaste antes de embarcarmos? Ninguém mais lhe tocou? Ou talvez a tenhas aberto? Fiz uma expressão de total espanto. Dona Glória, por que é que está sempre a perguntar por essa mala? Tive-a comigo o tempo todo. Não a abri. As malas foram feitas ontem à noite. Parei um momento e olhei nos seus olhos trêmulos. Aquela mala tem algum conteúdo especial? Se colocou algo importante na minha mala, diga-me. Somos família. Nada de especial. A reação dela foi forte. A sua voz subiu de tom e baixou rapidamente. O seu peito subia e descia. Só estou preocupada que, por seres nova, possas perder as coisas. Só isso. Ela acenou apressadamente com a mão, abriu uma garrafa de água e bebeu vários goles. A água escorreu pelo canto da sua boca, mas ela não notou, não perguntou mais nada. Eu também não voltei logo para o meu lugar. Ela ficou encostada à parede fria, com o olhar perdido. Nos seus olhos vazios, observava o céu azul infinito lá fora, sussurrando algo inaudível.
Vi claramente o tremor nos músculos do seu rosto. Estava aterrorizada. Demasiado. Já não tinha tempo para pensar por que razão a mala estava comigo. Todo o seu medo estava focado numa única coisa. Aquela mala de mão seria aberta na alfândega do Brasil. Voltei para o meu lugar. Marco estava a ver algo no seu tablet. Ofereceu-me um auscultador, mas eu recusei, apontando para cima e sinalizando que talvez fizesse barulho. Ele sorriu compreensivamente. No resto da viagem, Dona Glória não dormiu. Quando as assistentes serviram comida, ela mal lhe tocou. Sempre que o avião sofria uma ligeira turbulência, ela agarrava-se ao apoio de braços como um coelho assustado e olhava para o compartimento superior, como se houvesse uma bomba relógio escondida ali. Quando o Sr. Arthur acordou e viu o estado dela, queixou-se baixinho. Viemos para aqui para aproveitar, não para estarmos assim. Vais acabar por contagiar os miúdos com esse humor. Dona Glória virou-se bruscamente e olhou para ele com ódio. Naquele olhar, cheio de rancor e medo, o Sr. Arthur calou-se e não disse mais nada. Ela voltou a encarar a janela, com o corpo tenso. A longa viagem estava a terminar. Ouviu-se o anúncio do capitão. Em 40 minutos, aterraríamos no Rio de Janeiro. As assistentes de bordo pediram para endireitar os assentos e recolher as mesas. A cabine tornou-se um reboliço de pessoas a organizar os seus pertences. As pessoas estavam animadas, cheias de expectativa pelas férias. Mas Dona Glória parecia ter ouvido uma sentença de morte. Começou a tremer violentamente. Apertava e desapertava o cinto repetidamente. E, de repente, levantou-se e tentou abrir o compartimento superior. Minha senhora, por favor, permaneça sentada com o cinto apertado. O avião está a descer, disse uma assistente de bordo, aproximando-se rapidamente. O tom era educado, mas firme. Só quero o meu casaco. Estou cheia de frio, a voz de Dona Glória tremia. Lamento, mas não pode abrir os compartimentos agora. É para sua segurança. A assistente bloqueou-lhe o caminho. Dona Glória ficou de pé, a olhar para a mala prateada que estava ao alcance da mão, mas tão distante. O seu rosto era puro desespero. Voltou lentamente para o lugar. As suas unhas enterraram-se no couro do apoio de braços. O avião começou a descer e sentimos a mudança de pressão. Beatriz queixou-se de dor nos ouvidos e começou a mascar pastilha elástica. Mas Dona Glória parecia não sentir nada. Apenas mordia o lábio inferior com tanta força que chegou a sentir o gosto a sangue na boca. Pela janela, a costa brasileira tornou-se visível. Mar azul, terra avermelhada, ondas brancas. O avião tocou a pista com um ligeiro solavanco e um rugido. Finalmente tínhamos chegado. Boa! Gritou Beatriz. O avião rolou lentamente para o terminal. Todos os passageiros ligaram os telemóveis ao mesmo tempo. Dona Glória também pegou no seu. A luz do ecrã iluminou o seu rosto exangue. Os seus dedos tremiam sobre o ecrã. Tentou fazer uma chamada várias vezes, mas parava sempre. No final, baixou o telemóvel impotente e tapou o rosto com as mãos. Os seus ombros começaram a tremer incontrolavelmente. Não era um choro ruidoso, mas um desespero silencioso que parecia vir do âmago dos seus ossos. As portas abriram-se e o ar quente entrou. As pessoas levantaram-se apressadamente para recolher as suas coisas. Levantei-me, abri cuidadosamente o compartimento e peguei na mala prateada. O olhar de Dona Glória, como se atraído por um ímã, fixou-se no fecho da mala. Segurando a bagagem, disse-lhe: Dona Glória, já chegamos, vamos sair. Ela não se mexeu. O Sr. Arthur empurrou-a suavemente. Glória, o que estás a fazer? Vamos. Só então ela pareceu acordar de um sonho e levantou-se rapidamente, mas perdeu o equilíbrio e quase caiu. O Sr. Arthur amparou-a. Ela empurrou a mão do marido e seguiu-nos, trêmula, pelo corredor do avião. Os seus passos pareciam flutuar e quase tropeçou várias vezes.
mas os seus olhos não pestanejavam, focados na mala que eu carregava, como se fosse a sua única tábua de salvação e, ao mesmo tempo, a sua morte. A caminho da imigração, ela foi abrandando até ficar para trás de todos. Lá da frente, Beatriz gritou: "Mãe, despache-se. Ainda temos de ir buscar as malas do porão." Havia muita gente à volta do tapete rolante das bagagens. De relance, avistei a mala com a capa impermeável cinzenta sozinha numa zona de inspeção ao lado do tapete. Junto a ela estavam 2 agentes da alfândega fardados, com expressões sérias. Consultavam um dispositivo eletrônico nas mãos e depois olhavam para a mala, como se estivessem a confirmar algo. Dona Glória seguiu o meu olhar. Foi como se todos os ossos do seu corpo tivessem desaparecido e ela ficou paralisada no sítio. O último vestígio de cor desapareceu do seu rosto. A sua boca abriu-se e um som rouco saiu da sua garganta. Mas não pronunciou palavra. Os seus olhos estavam fixos desesperadamente na mala cinzenta. E depois, num movimento mecânico e muito lento, virou-se e olhou para a mala prateada na minha mão. A mala que não tinha qualquer problema. Naquele momento, ela compreendeu tudo. A mala cinzenta estava ali como uma lápide na zona de inspeção. Os 2 agentes permaneciam imóveis, com as mãos no equipamento à cintura. Observando as pessoas que recolhiam as malas, procuravam o dono. Os pés de Dona Glória pareciam pregados ao chão brilhante. Um som gutural saiu da sua garganta e os seus olhos estavam tão arregalados que pareciam prestes a explodir. O seu olhar saltava loucamente entre a mala prateada na minha mão e a mala cinzenta ao longe. O último esforço para manter a compostura ruiu completamente. Resta-lhe apenas o choque puro e o medo avassalador. Beatriz foi a primeira a agir. Empurrou um carrinho e caminhou alegremente em direção ao tapete, até cantarolava. Não notou a área de inspeção nem viu a mala que deveria ter os seus autocolantes brilhantes. Olhava para o telemóvel, provavelmente a ver a meteorologia no rio. "Bia!" gritou subitamente Dona Glória, num grito curto e rouco. Parecia ter despejado ali todas as suas forças. Beatriz assustou-se e levantou a cabeça. "Mãe, o que foi? Por que é que está a ser tão dramática?" Não vás para ali." Dona Glória estendeu a mão, mas esta tremia tanto que ela não conseguia apontar corretamente. Não sabia se apontava para a zona de inspeção, para mim ou para o tapete que se aproximava. "Como é que vou buscar as minhas coisas se não for para ali?" respondeu Beatriz, sem compreender a mãe. Achou que ela estava a perder o juízo, por isso revirou os olhos e continuou a andar. "Volta aqui!" A voz de Dona Glória falhou, atraindo a atenção das pessoas em volta. Ela tentou correr atrás de Beatriz, mas tropeçou e quase caiu. O senhor Arthur segurou-a. "Glória, o que é que estás a fazer?" "Tem vergonha", repreendeu ele em voz baixa, sentindo-se embaraçado. No meio da confusão, uma agente da alfândega reparou neles. O seu olhar fixou-se exatamente em Beatriz, uma jovem que empurrava um carrinho vazio em direção ao tapete. A informação do proprietário da bagagem no seu dispositivo correspondia ao rosto dela. Ela trocou um olhar com o colega e ambos se aproximaram de Beatriz. "Com licença, minha senhora." A agente barrou o caminho de Beatriz. A voz era dura. "Esta bagagem é sua?" Apontou para a mala cinzenta na zona de inspeção. Beatriz olhou por um momento para a capa cinzenta feia e abanou a cabeça automaticamente. "Não. A minha mala é prateada e tem autocolantes." Antes mesmo de terminar a frase, viu a etiqueta de bagagem presa na lateral da mala. Estava lá, escrito claramente, o seu nome. "Beatriz Ferreira. É o meu nome." "Mas esta não é a minha mala", disse ela, confusa, aproximando-se para retirar a capa. O agente levantou a mão para a impedir. "Por favor, suspenda o seu desembaraço alfandegário imediatamente. Precisamos de realizar uma inspeção detalhada à sua bagagem." "Inspeção? Por que é que vão inspecionar as minhas coisas?"
Beatriz começou a entrar em pânico e a sua voz subiu. Só tem roupa e maquilhagem lá dentro. Que direito têm vocês? O alvoroço finalmente captou a atenção de Marco. Ele estava a ajudar o Sr. Arthur a tirar 2 malas do tapete. Aproximou-se rapidamente e colocou-me atrás de si. Franziu a testa enquanto observava a irmã rodeada pelos agentes. O que se passa? Dizem que há um problema com a minha mala. Querem abri-la, queixou-se Beatriz, como se tivesse encontrado um aliado. O seu rosto transbordava irritação. E por que é que a minha mala está com esta cor horrível? Devem ter se enganado no aeroporto. Dona Glória viu quando os 2 agentes levaram Beatriz para a mesa de inspeção. Ao ver a mala cinzenta ser colocada sobre a mesa, soltou-se subitamente do aperto do Sr. Arthur e correu para lá, parecendo um peixe fora de água. Gritos e choros saíam dela. Senhores, por favor, estão enganados. Isso não é da minha filha, não é dela. É da minha nora, da Helena. É a bagagem dela que devem inspecionar. Ela apontou para mim, e devido à emoção intensa e ao medo, o seu dedo tremia. O seu rosto anteriormente impecável estava agora retorcido. Todos os passageiros à volta pararam e começaram a sussurrar. Os 2 agentes pararam e olharam para mim. Depois olharam para Dona Glória, que parecia estar a ter um colapso. Os seus olhos estavam cheios de julgamento profissional e um pouco de irritação. O agente perguntou: Minha senhora, por favor, acalme-se. Está a dizer que esta bagagem pertence àquela senhora? Ele olhou para mim. Todos os olhos se fixaram em mim. Marco apertou a minha mão com força. Mãe, o que é que está a dizer? Disse ele baixinho. O Sr. Arthur estava incrédulo. Os olhos de Beatriz arregalaram-se, alternando o olhar entre a mãe e eu. Em silêncio, enfrentei o olhar ardente, mas desesperado, de Dona Glória. Dei um passo em frente. O meu rosto mostrava uma mistura clara de confusão e mágoa. Ergui a mala prateada que segurava. A etiqueta com o nome de Beatriz era perfeitamente visível sob as luzes. Dona Glória. Falei com uma voz calma, com um toque de tristeza. Eu sei que a senhora não gosta de mim. Mas como pode dizer isso? Esta é a mala da Bia. Tive-a comigo o tempo todo. Estendi ligeiramente a mala para Beatriz. Talvez esteja apenas confusa. Aquela mala cinzenta não é minha. A minha mala foi despachada juntamente com as do Sr. Arthur e do Marco. Já a fomos buscar. Apontei para uma mala preta standard aos pés de Marco. Essa era a minha bagagem de porão original. Dona Glória parecia ter sido atingida por um raio. Olhou para a mala prateada na minha mão, para a mala preta e, finalmente, para a mala cinzenta na mesa de inspeção, que estava prestes a ser aberta como uma caixa de Pandora. A sua lógica desmoronou-se completamente. O objeto que ela própria tinha colocado deveria estar na minha mala. Mas a minha mala preta estava segura, e a mala de mão prateada da Bia estava nas minhas mãos. E a mala cinzenta prestes a ser aberta. Tinha o nome da Bia. Finalmente compreendeu. Desde o início, desde o momento em que abriu secretamente a minha mala ontem à noite para colocar algo, tinha caído numa armadilha silenciosa. O engano na madrugada, quando troquei as etiquetas e as fitas. Todo o seu plano, que ela julgava ser segredo, voltara-se contra a sua própria filha. Não, não abram, gritou ela, esquecendo-se de tudo. Lançou-se sobre a mesa, mas foi rapidamente bloqueada pelo agente. Minha senhora, afaste-se ou seremos forçados a tomar as medidas necessárias. O Sr. Arthur finalmente percebeu a gravidade da situação e abraçou rapidamente a esposa, que estava fora de si. Marco protegeu-me ainda mais, com o rosto pálido enquanto olhava para a mãe com uma mistura de choque e dúvida. Beatriz, aterrorizada, agarrou-se à manga do Marco. O que se passa? A mãe enlouqueceu? A agente não hesitou mais. Pegou numa ferramenta e, com um estalido, cortou o selo especial da alfândega da mala cinzenta. No silêncio, enquanto Dona Glória apenas ofegava em desespero, ela abriu a tampa da mala. No topo havia roupas dobradas.
A agente afastou-as. Por baixo, surgiram vários objetos quadrados firmemente envolvidos em película aderente. E num canto, havia algumas bolsas de veludo de cor escura que claramente não eram artigos de viagem comuns. Com as mãos enluvadas, a agente pegou num dos objetos quadrados e apalpou-o. Abriu uma pequena bolsa e retirou várias pedras preciosas não lapidadas que brilharam sob as luzes do aeroporto. Ouviram-se sussurros e exclamações de choque em redor. O agente falou imediatamente pelo rádio, rápido e claro. Suspeita de mercadorias nacionais não declaradas e bens controlados encontrados. Solicito reforços. Dona Glória viu como aqueles objetos eram retirados um por um. Parecia que a sua alma estava a ser sugada. O seu corpo fraquejou, e se não fosse o Sr. Arthur a segurá-la, teria caído no chão. A última réstia de cor desapareceu do seu rosto. Os seus lábios tremiam e lágrimas misturavam-se com o suor. Perdeu o foco e sussurrava repetidamente. Acabou. A minha filha. A Bia. Acabou. Quando Beatriz viu os objetos que saíam da sua mala, ficou lívida. Isso não é meu. Nunca vi essas coisas na vida, gritou ela. Mãe, diga qualquer coisa. O que está a acontecer? Os reforços chegaram rapidamente e controlaram a situação. Como proprietária do nome na etiqueta da bagagem, Beatriz teria de acompanhar os agentes para a investigação. Ela chorava e tentava explicar. Foi a minha mãe que fez a mala. Eu não sei de nada. Dona Glória deixou-se cair no chão, já não respondendo às acusações da filha. Apenas se ouvia o seu sussurro repetitivo, como se estivesse em transe. A culpa é minha, é toda minha. Não levem a minha filha. Levem-me a mim. Levem-me a mim. Marco estava estático. Olhou para mim, depois para a irmã em prantos e para a caixa com as provas chocantes. O seu rosto estava cinzento. Não conseguia falar. A sua mão segurava a minha, mas estava fria como gelo. Fiquei em silêncio ao seu lado, observando o caos criado pela própria Dona Glória, que no final acabou por ser a sua própria ruína. As luzes intensas do aeroporto do Galeão acentuavam a ansiedade, o desespero e a falta de esperança no rosto de todos. Entretanto, a minha mala, o saco preto que continha apenas roupas e suplementos de ervas, permanecia silencioso aos meus pés, uma testemunha muda. E isto era apenas o começo. A porta pesada do gabinete da alfândega no aeroporto fechou-se ao som do choro desesperado de Beatriz. 2 agentes fardados guardavam a entrada, bloqueando os olhares curiosos e as perguntas do Sr. Arthur. Dona Glória estava sentada numa cadeira de plástico na zona de espera, parecendo um pano sem vida. Olhava fixamente para a porta. As lágrimas corriam silenciosamente. Apenas se ouviam soluços interrompidos. Bia, minha filha. O rosto de Marco estava pálido. Levou-me para um canto, longe das pessoas. A sua voz era baixa, mas não conseguia esconder o tremor. Helena, o que é que a minha mãe colocou afinal na mala? Aquelas coisas. Ele tinha visto claramente os objetos retirados. Coisas que obviamente não eram comuns. Abanei a cabeça. O meu rosto mostrava o mesmo choque e peso. Não sei, Marco. Juro. Não sei. Segurei a sua mão fria. Será que ela estava a tentar contrabandear algo perigoso? Teve medo de ser apanhada na alfândega. Deixei a frase incompleta, deixando espaço suficiente para a imaginação dele. A mente do Marco estava um caos. Olhou para a mãe ausente e para a porta fechada. Lá dentro estava a irmã que ele sempre protegera. Engoliu em seco e as veias saltaram-lhe na testa. Como? Como é que ela foi capaz de usar a Bia como escudo, a sua própria filha? Sussurrou aquelas palavras. O sentimento de ser traído e usado pela pessoa mais próxima estava a destruir lentamente a confiança e o respeito que ele tivera pela mãe durante anos. O Sr. Arthur tentou falar com os agentes, mas sem sucesso. O seu português não era muito fluente e ele suava de preocupação.
No entanto, a única resposta que recebia era: por favor, aguarde pacientemente, colabore com a investigação. Voltou e olhou para a esposa sem vida. Pela primeira vez mostrou uma raiva aberta e desilusão. Glória, diz-me a verdade. Que tipo de coisas puseste na mala da Bia? Estás a destruir a vida da tua filha. O corpo de Dona Glória estremeceu com o grito do marido. Os seus olhos sem foco olharam por instantes para ele. Os seus lábios tremiam, mas não conseguia formular uma frase completa. Queria explicar, dizer que aquela mala não era para a Bia, mas a prova era clara. A etiqueta era da Bia e a mala saíra no tapete da Bia. Até a capa impermeável parecia agora um engano deliberado. Ela virou-se rapidamente e olhou para mim com ódio. O seu olhar estava cheio de rancor. Mas, por baixo disso, havia um medo mais profundo e um choque inacreditável, como se finalmente tivesse compreendido tudo. Foste tu que fizeste isto, disse ela com a voz rouca. Tu trocaste, tu sabias. Sabias desde o início. Enfrentei o seu olhar. Não havia vestígio de triunfo no meu rosto, apenas uma profunda tristeza e confusão. Dona Glória, o que está a dizer? O que é que eu sabia? Como poderia eu saber que a senhora ia colocar coisas na mala da Bia? Isso é impossível. Parei um momento e coloquei um pouco de dureza na minha voz. Ou talvez, em que mala é que a senhora pretendia colocar aquilo, afinal? Aquela pergunta foi como um prego gelado que atravessou Dona Glória. O seu corpo tremeu violentamente e, ao mesmo tempo, Marco e o Sr. Arthur olharam para mim. Era verdade. Se aquelas coisas não eram para a mala da Bia, onde deveriam ter ido parar? Dona Glória emudeceu. A sua boca abria e fechava, e o seu peito subia e descia rapidamente. Ficou lívida. Queria dizer a verdade. Mas qual era a verdade? Que tinha tentado incriminar a nora, mas fora a própria filha a ser apanhada. Como poderia dizer isso? O que pensariam o filho e o marido? E, o mais importante agora, era a Beatriz. Correu para o Sr. Arthur, agarrou-lhe o braço e chorou. Arthur, faz alguma coisa para salvar a Bia. Não deixes que a levem. A Bia não sabe de nada. A culpa é toda minha. Levem-me a mim. O Sr. Arthur afastou a mão dela, irritado. Só agora pensas nisso? Quando puseste aquelas coisas lá, pensaste que a Bia era tua filha? A situação não avançava e cada segundo parecia uma tortura lenta. Finalmente, a porta abriu-se. Um agente com ar responsável saiu, seguido por Beatriz, que estava pálida, com os olhos inchados de chorar e soluçando. 2 funcionárias seguiam atrás dela. A senhora Ferreira pode ser libertada temporariamente. No entanto, deve responder às notificações para a investigação posterior. Esta bagagem e o seu conteúdo serão confiscados, anunciou o oficial. Foram encontrados bens não declarados e itens suspeitos de violar os regulamentos de biossegurança brasileiros. O caso foi registrado e a acusação será determinada com base nos resultados da investigação. Quando Beatriz saiu, abraçou imediatamente o Marco e chorou copiosamente. Mano, tive tanto medo, fizeram tantas perguntas e eu não sei de nada. Mãe, o que é que puseste na minha mala? Chorando, chegava a dar pequenos golpes na mãe. Dona Glória abraçou a filha e choraram juntas. O Sr. Arthur agradeceu repetidamente ao oficial e prometeu colaborar. Marco abraçava a irmã enquanto olhava para a mãe com emoções complexas. Naquele olhar já não havia o amor de outrora. No meio deste caos, eu permanecia em silêncio. Observei a humilhação de Dona Glória, que nem conseguia explicar-se, o choro de Beatriz por medo e mágoa, a quebra da confiança nos olhos de Marco e a desilusão no rosto do Sr. Arthur. Eu sabia que isto era apenas o começo. O confisco e a investigação da alfândega eram apenas o primeiro golpe que retiraria a máscara de bondade desta família. Num silêncio pesado, empurramos as malas restantes e saímos do aeroporto. O sol forte do Rio de Janeiro atingiu os nossos corpos,
mas não dissipou o frio nos nossos corações. O veículo que nos esperava já lá estava há muito tempo. Quando entramos, o Sr. Arthur quase teve de arrastar Dona Glória. Ela já não tinha forças. Beatriz sentou-se ao meu lado, longe da mãe, olhando para ela de vez em quando com ressentimento. O carro seguiu para o hotel que tínhamos reservado. Ninguém falou durante toda a viagem. As paisagens lá fora, o mar, os pontos turísticos, ninguém tinha vontade de os apreciar. Ao chegarmos ao átrio do hotel, enquanto fazíamos o check-in, o telemóvel de Dona Glória tocou. O som agudo ecoou no silêncio. Ela pegou no telemóvel apressadamente. Olhou para o número e empalideceu subitamente. Os seus dedos tremiam tanto que quase não conseguia segurar o aparelho. Caminhou para um canto, de costas para nós, e atendeu a chamada. Mesmo com alguma distância, ouvi o seu pedido desesperado e contido. Não, a minha filha não. Estão enganados. Por favor, o dinheiro. Eu darei um jeito. Por favor. As palavras interrompidas eram como pedaços de gelo a cair no chão. Marco estava ao meu lado e ouviu claramente. O seu rosto endureceu ainda mais e ele cerrou os punhos. A chamada de Dona Glória não durou muito. Ela desligou o telefone e parecia um camelo que tinha partido o último osso. Subitamente fraquejou. Perante os olhares atônitos de outros hóspedes, os seus olhos reviraram e ela desmaiou. Mãe! Gritaram Marco e o Sr. Arthur ao mesmo tempo. O átrio do hotel tornou-se uma cena de confusão. Dona Glória, a mulher sempre calculista e preocupada com a reputação, estava inconsciente no chão brilhante de um hotel no Rio de Janeiro. O som da sirene da ambulância ouviu-se ao longe. A primeira e mais chocante saudação que ouviria no Brasil. E o seu pesadelo, o karma que tentara impor-me, mas que voltara para ela, estava apenas a começar. O cheiro forte a desinfetante impregnava o corredor do hospital. A luz pálida incidia sobre o rosto de todos, tornando-os acinzentados. Dona Glória estava deitada num quarto privado, a soro. Tinha os olhos fechados, mas as pálpebras moviam-se e os lábios tremiam ocasionalmente. O médico disse que o desmaio fora causado por estresse extremo e exaustão. Não havia problemas físicos graves, mas ela precisava de repouso. Marco estava encostado à janela, olhando para o céu noturno. Tinha as costas tensas. Beatriz estava sentada numa cadeira junto à parede, com os olhos inchados como maçãs. Olhava para a mãe com um olhar que misturava medo, mágoa e um ressentimento crescente. O Sr. Arthur estava sentado ao lado da cama, com o rosto escondido nas mãos. Os seus ombros estavam descaídos. Parecia ter envelhecido 5 anos numa única noite. Um silêncio gélido envolvia o quarto, apenas quebrado pelo som rítmico do monitor. Um gemido fraco saiu de Dona Glória. Ela pestanejou algumas vezes e abriu lentamente os olhos. Inicialmente, o seu olhar estava vazio, fixo no teto, e depois, como se todas as memórias tivessem regressado, os seus olhos arregalaram-se e ela olhou para as pessoas ao lado da cama. Bia. A voz estava rouca e quebrada. A primeira pessoa que procurou foi a filha. Ao ouvir o seu nome, Beatriz mexeu-se ligeiramente, mas não se levantou nem respondeu. Pelo contrário, desviou ainda mais o olhar. A Bia está aqui. Ela está bem, suspirou o Sr. Arthur, apontando para o canto. Dona Glória procurou rapidamente a filha e pareceu respirar aliviada ao vê-la sentada. Mas, logo a seguir, tudo o que acontecera antes do desmaio regressou-lhe à mente. A mala aberta, as mercadorias e aquela chamada fatal. A sua respiração acelerou e o monitor seguiu o ritmo. Mãe! Finalmente, Marco virou-se e aproximou-se da cama. A sua voz era pesada, cheia de emoção contida. Como se sente? Dona Glória olhou para o filho e depois para mim. Eu estava atrás de Marco, servindo silenciosamente água num copo. O olhar dela deteve-se por um momento no meu rosto. Havia um medo e uma dúvida indisfarçáveis.
Parecia não compreender como tudo tinha escapado ao seu controlo. Não sabia onde tinha errado. Estou bem, tentou levantar-se, mas o Sr. Arthur impediu-a. A Bia está mesmo bem, já a libertaram. A Bia está bem por agora. Mas a mala foi confiscada. O caso não terminou, respondeu Marco secamente. Olhou fixamente para a mãe. Mãe, o que eram afinal aquelas coisas? De onde vieram e por que é que as trouxe? A sucessão de perguntas foi como pedras atiradas a um lago tranquilo. Dona Glória voltou a empalidecer, desviou o olhar do filho, os seus lábios tremiam. Não sei. Não sei o que eram aquelas coisas. Talvez, a Bia as tenha posto por acidente. Mãe! Beatriz levantou-se, furiosa. A sua voz era aguda e estridente. Até agora ainda me tenta culpar. Nunca vi aquelas pedras e pomadas na vida, nem sabia que a mala tinha capa. A senhora é que fez a minha mala. Disse que cuidava de tudo. Disse que a minha mala era demasiado chamativa e que precisava de ser coberta. Dona Glória estremeceu perante a própria filha. Olhou para o rosto furioso e ressentido de Beatriz, para o olhar profundo do filho e para o Sr. Arthur. No final, olhou para o marido com súplica. Arthur, não é verdade. Basta. Glória, o Sr. Arthur levantou o olhar. O seu rosto tinha uma rigidez e desilusão raras. A voz não era alta, mas soava como um martelo. Os agentes da alfândega não são parvos. As coisas saíram da mala com o nome da Bia. Tu fizeste a mala. Agora, ou querias deliberadamente prejudicar a tua própria filha? Ele parou e o seu olhar tornou-se afiado. Ou a Bia não era o teu alvo original. O ar no quarto gelou subitamente. Marco olhou rapidamente para o pai e depois para mim. Os seus olhos mostravam choque e dúvida. Beatriz também ficou estática, processando o que o pai dissera. Dona Glória parecia ter levado um choque elétrico. Parou de respirar por instantes. A sua boca estava apenas aberta e um som gutural saía da garganta. Aquela frase do Sr. Arthur empurrara-a para a beira do abismo. Ao mesmo tempo, despira o seu motivo mais oculto e feio. Não fales disparates. Finalmente conseguiu falar, mas num tom agudo e fraco. Como é que eu ia prejudicar a Bia? Ela é minha filha. Então, admite que foi a senhora que pôs aquelas coisas? Marco aproveitou rapidamente a falha no que ela dissera. A sua voz transbordava desilusão. Pôs aquelas coisas sabendo que era proibido, sabendo que haveria um problema enorme se fosse apanhada. Mãe, qual era o seu plano afinal? A quem ia entregar aquilo? Ou quem lhe deu ordens? Ninguém me deu ordens. Ninguém. Dona Glória abanou a cabeça freneticamente, fazendo o suporte do soro oscilar. Fui só eu. Fui tonta. Um primo de trás dos montes pediu-me para levar uns produtos da terra. Não sabia que era assim tão sério. Tive medo de pôr na minha própria mala. Pensei que as malas dos mais novos não fossem tão inspecionadas. Então, escolheu a Bia, disse Marco friamente. Ou talvez a sua primeira escolha tenha sido a Helena. Ao pronunciar o último nome, o silêncio voltou a reinar no quarto. Todos os olhares recaíram sobre mim. Pousei o jarro de água e levantei a cabeça. O meu rosto mostrava um choque claro e alguma mágoa. Olhei para Dona Glória e falei muito baixo, mas o suficiente para todos ouvirem. Dona Glória, o seu plano era pôr aquilo na minha mala? Não perguntei com raiva. Apenas com um tom de incredulidade e sofrimento. Aquele gesto foi mais forte do que qualquer grito. O rosto de Dona Glória tornou-se cinzento. Olhou para mim, a nora que sempre desprezara e que achava indigna do seu filho, e viu olhos claros e magoados. Queria negar, mas os olhos de Marco e do Sr. Arthur eram como facas apontadas para ela. Se admitisse, estaria a confessar que tentara deliberadamente prejudicar a nora. Estava numa situação sem saída. Todo o seu corpo gelou. Uma rede invisível estava a apertar-se à volta dela. E quanto mais lutava, mais a rede a prendia.
Não, não fui eu, sussurrou inutilmente. As lágrimas começaram a correr. Desta vez, não era encenação. Eram lágrimas reais de medo intenso e desespero. Marco, filho, acredita na mãe. Eu não faria mal a ninguém. Eu. Só eu. Mãe. Chega, interrompeu Marco. A última réstia de calor desapareceu dos seus olhos. Restava apenas um cansaço profundo e julgamento. Até agora, mãe, ainda não vai dizer a verdade? E aquela chamada? A chamada antes de desmaiar. Quem era? A quem é que estava a implorar para não tocarem na sua filha? Era ao tal primo que pediu o favor? Ele teria poder para a deixar nesse estado? Perante a sucessão de perguntas, Dona Glória desmoronou-se finalmente. Tapou o rosto e soluçou alto. O seu choro ecoou no quarto, cheio de desespero e arrependimento. Mas se esse arrependimento era por ter pecado contra a filha ou por medo das consequências do plano falhado, só ela sabia. Beatriz observava a mãe e o ressentimento no seu rosto foi substituído por uma apatia complexa. Voltou lentamente para o lugar, abraçou os joelhos e não voltou a olhar para a mãe. O senhor Arthur suspirou profundamente e afastou-se. Marco aproximou-se de mim e segurou a minha mão. Estava fria, mas o aperto era firme. Olhou-me nos olhos e vi arrependimento, alívio e uma alegria inexplicável por eu estar a salvo. Um alívio por não ter sido eu a vítima. Não disse nada e apertei-lhe também a mão. Olhei pela janela. O céu do rio estava lilás. Ao longe, as luzes da cidade pareciam diamantes espalhados. O choro de Dona Glória foi diminuindo até se tornar apenas soluços interrompidos. Ela sabia que a sua autoridade e imagem, construídas na família ao longo de anos, tinham sido confiscadas juntamente com as mercadorias proibidas. O conteúdo feio por baixo da máscara fora revelado e a verdadeira tempestade ainda não tinha chegado. A pessoa do outro lado da linha não a perdoaria apenas por ter desmaiado. Amanhã, para Glória Ferreira, ainda estava longe. Aquela noite no hospital era apenas uma breve pausa antes do julgamento. O choro de Dona Glória tornou-se finalmente um último fôlego. No quarto, apenas se ouvia o som rítmico das máquinas e o ruído abafado dos carros lá fora. O rosto de todos estava marcado pelo cansaço e por um vazio, como se tivessem sido feridos por estilhaços da verdade. Marco soltou a minha mão e caminhou até ao fundo da cama. Pousou as mãos na barra de metal fria. Não olhou para a mãe, mas sim para o chão. A sua voz estava rouca, como se tivesse esgotado todas as forças. Mãe, podemos agora falar sobre a chamada? Quem era, afinal? E aquelas mercadorias? Que ligação tem com isso? Dona Glória estava afundada na almofada. Tinha os olhos inchados e olhava fixamente para o teto. Sabia que já não podia esconder nada. Aos olhos do filho, a confiança ruíra. No rosto do marido havia uma distância que ela nunca vira. O olhar da filha estava cheio de um ressentimento gélido, e a pessoa que tentara prejudicar estava ali, ilesa num canto, observando silenciosamente a sua queda. O meu primo. Finalmente falou, mas a voz era tão baixa que mal se ouvia. Cada palavra parecia ser arrancada a ferros. Ricardo. O senhor Arthur sobressaltou-se e levantou a cabeça. O Ricardo? Mas ele não dizia que exportava e importava artesanato? Que artesanato? Dona Glória sorriu amargamente e voltou a chorar. Era tudo mentira. Há muito tempo que ele envia coisas para outros. Jade, ervas e todo o tipo de pós ou pomadas que eu não conheço. Dizia que eram coisas caras com grande lucro. Que havia um empresário no Brasil que comprava a preços altos. Dizia que a inspeção não era rigorosa. Continuou a falar aos soluços. Desta vez, disse que era uma transação grande, que eram muitas coisas e seria perigoso se ele fosse sozinho. Soube que íamos de férias e disse que a alfândega era mais benevolente com famílias que viajam. Por isso,
pediu-me o favor. E a senhora aceitou, mãe? A voz de Marco subiu. Havia uma raiva contida. Só para ajudar esse seu primo que não vale nada? Ia pôr em perigo a família inteira e escolheu deliberadamente a mala da sua nora. A última frase foi quase um grito. Dona Glória encolheu-se perante a fúria do filho. Eu não queria pôr a família em perigo. O Ricardo disse que a embalagem era segura e que não seríamos apanhados. Pensei apenas que, se fosse colocado numa só mala, caso houvesse problemas, os outros não seriam afetados. A sua voz era um sussurro e os olhos moviam-se inquietos. Por isso escolheu a Helena, concluiu Marco. Cada palavra era fria como gelo. Porque ela é de fora. Porque achou que podia ser sacrificada a qualquer momento. É isso? Não, explicou ela debilmente. Mas, sob o olhar do filho, que parecia ver tudo, soava apenas patética. O seu motivo obscuro estava agora exposto, e até ela sentia nojo de si própria. E a chamada? Perguntou Marco implacavelmente. O Ricardo ligou. O que disse ele? A última réstia de cor desapareceu do rosto de Dona Glória. Os lábios começaram a tremer. Não. Foi a pessoa que ia receber a mercadoria aqui. O apelido dele é Santos. Chefe Santos é como lhe chamam. A voz dela transbordava terror. Ele ficou furioso porque a mercadoria não chegou e a alfândega foi envolvida. Disse que eu o estava a enganar. Que a minha filha, a Bia, seria a primeira pessoa que ele iria visitar. Enquanto falava, olhou para Beatriz com um medo como se a filha pudesse desaparecer a qualquer momento. Animal! O senhor Arthur bateu com força no braço da cadeira. Todo o seu corpo tremia de raiva. Glória, perdeste o juízo, envolveste-te com gente dessa e agora até a tua filha está em perigo. Eu não sabia que ia ser assim, chorou Dona Glória. O Ricardo disse que o lucro seria enorme se a mercadoria fosse entregue. Disse que não haveria problemas. Como ia eu saber que a alfândega era tão rigorosa? Não sabia a gravidade daquelas coisas. Não sabia que este Santos era tão perigoso. Não sabia. Marco soltou uma risada sarcástica e sem calor. Não é que não soubesse, mãe. Simplesmente não quis saber por causa da sua ganância. Não quis saber se a Helena ia presa. Talvez até tenha pensado que, se ela se desse mal, eu me divorciaria e poderia ser substituída por alguém do seu agrado. E quanto a Bia, acreditou que, enquanto estivesse na minha mala ou na da Helena, ela não seria afetada. E que eu ficaria ao seu lado para resolver o problema. Que belo plano! Aquelas palavras despiram Dona Glória de qualquer dignidade restante. Ela parou de chorar e olhou estupefacta para o filho, como se o estivesse a ver pela primeira vez. Achava que o filho seria sempre obediente e carinhoso. Achava que, mesmo que ele não gostasse da nora, acabaria sempre por ficar do lado da mãe. Mas na mente de Marco, tudo estava claro agora. Há muito que ele percebia as coisas, apenas não dizia por respeito. O que aconteceu hoje destruiu totalmente essa confiança. Marco, filho. A mãe. Ela tentou agarrar-se a algo. Mãe, interrompeu Marco, a sua voz nunca fora tão fria e firme. Este problema terá de ser resolvido pela senhora. Diga ao Ricardo e ao tal Santos que a alfândega confiscou tudo e que o plano falhou. O que quer que eles façam, que façam à senhora. A Bia, a Helena e o pai já não têm nada a ver com este negócio sujo, percebeu? Dona Glória sentiu-se como se tivesse caído num poço de gelo. As palavras do filho eram como empurrar lá para aquelas pessoas perigosas. Estava aterrorizada. Marco, não faças isso. Eles matam-me. Aquela gente não tem piedade. Pensou nisso, mãe? Que a Helena ou a Bia poderiam correr perigo quando pôs as coisas na mala? Perguntou Marco. Não havia sinal de hesitação nos seus olhos. Dona Glória não conseguiu responder. Apenas tremia em desespero. Aproximei-me do Marco e toquei-lhe suavemente no braço. Com uma voz calma, disse a Dona Glória. Dona Glória, o mais importante agora é como resolver isto. Descanse e recupere forças. Se o tal Santos ligar de novo, terá de ter algo para dizer.
No final, as mercadorias saíram da mala com o nome da Bia. Ela continua a ser suspeita perante a polícia. Exteriormente, parecia preocupada com ela, mas na realidade, eu estava a colocar diante dela a realidade mais cruel. O caso de Beatriz não se resolveria com desmaios ou choro. A única forma de salvar Beatriz seria se a verdadeira culpada assumisse tudo e fornecesse provas claras. Dona Glória olhou para mim. Os seus olhos eram incrivelmente complexos. Naquele momento, finalmente começou a olhar devidamente para a nora que nunca valorizara. A minha calma, o meu distanciamento e até o meu conselho agora eram como uma faca macia que lhe causava uma dor profunda, mas ela nem sequer conseguia gritar. Compreendeu que, a partir daquele momento, estava num caminho sem retorno, e no fim desse caminho não estava a armadilha que preparara, mas sim uma porta para o isolamento e um medo desconhecido. Não fui eu, disse ela ao vento. Não. Tremores de impotência percorreram-na. Lá fora, o céu estava a tornar-se acinzentado. O novo dia não trazia esperança para Glória Ferreira, mas sim o início de um sofrimento mais profundo. Ela jazia na cama como se ouvisse os passos pesados do destino a aproximarem-se. E as outras pessoas no quarto, o marido, o filho e a filha, estavam a vários passos de distância, criando um abismo de silêncio. O nome desse abismo era consequência. O sol nasceu finalmente. A manhã, no Rio de Janeiro, começou com uma brisa quente vinda do mar. Na suíte do hotel, ninguém dormira. Dona Glória passara a noite sentada no sofá da sala. Com a luz do dia, as olheiras tornaram-se ainda mais carregadas, fazendo-a parecer miserável e exausta. Marco levantou-se cedo e ligou para uma agência de assistência jurídica com quem falara na noite anterior para marcar uma reunião. A sua voz ao telefone era calma e clara a imagem de um líder de família resiliente a enfrentar uma crise. Já não havia o rastro do filho confuso e magoado. O Sr. Arthur também se levantou cedo e organizou silenciosamente os pertences. Colocou num saco pequeno alguns documentos e roupas que Dona Glória pudesse precisar. Os seus movimentos eram lentos, mas decididos, e não dirigiu a palavra à esposa. Aquele silêncio era mais pesado do que qualquer acusação. A porta do quarto da Beatriz abriu-se apenas quando estávamos prestes a sair. Tinha os olhos inchados, mas a aura infantil e mimada desaparecera do seu rosto. Fora substituída por uma rigidez e distância, como se tivesse sido forçada a amadurecer numa única noite. Olhou para a mãe um olhar frio e estranho e virou-se rapidamente para mim, sussurrando: "Helena, eu vou com vocês." Não disse que ia com a mãe. Dona Glória olhou para a filha e os lábios tremeram. Parecia que ia chamar o nome dela, mas acabou por baixar a cabeça, impotente. As 5 pessoas saíram silenciosamente do hotel e apanharam um táxi para a agência jurídica. Pela janela, via-se o sol brilhante e as ruas movimentadas da cidade estrangeira. Mas o ar dentro do carro era sufocante. Dona Glória apertava o seu pequeno saco com força, com os nós dos dedos brancos. Olhava fixamente para fora, com o corpo ainda a tremer. A reunião foi longa e dolorosa. Numa sala de conferências apertada, perante um advogado sério e uma assistente social que servia de intérprete. Dona Glória ainda tentou ser evasiva no início. Mas quando Marco acrescentou calmamente os detalhes, quando Beatriz relatou a chorar o seu medo e total desconhecimento, e quando o Sr. Arthur apresentou provas das transações suspeitas de Ricardo no passado, a defesa de Dona Glória ruiu completamente. Finalmente, ela desatou a chorar e contou tudo. Como Ricardo a abordara, como explicara os lucros altos e os baixos riscos do negócio, como a ensinara a esconder as mercadorias entre objetos comuns e como sugerira que o mais seguro seria colocá-las na mala da Helena, pois, se algo falhasse, não seria uma grande perda. Entregou também o número de telefone do tal Santos e outras informações que recolhera nas conversas.
O advogado franziu a testa enquanto escrevia. Não se tratava de uma simples violação de regulamentos, mas de um caso que roçava o transporte ilegal transfronteiriço e o crime organizado. O advogado disse claramente a Dona Glória que, como executora e cúmplice consciente, mesmo que colaborasse voluntariamente, enfrentaria graves consequências legais, mas sublinhou que a sua cooperação era vital para esclarecer a verdade, especialmente para retirar Beatriz da lista de suspeitos. Ao mesmo tempo, o advogado aconselhou a reportar imediatamente o caso à polícia local para proteger a família de possíveis retaliações. Ao saírem da agência, Dona Glória parecia uma casca vazia, sem forças, tendo de ser amparada pelo Sr. Arthur. Mas o amparo dele já não era o de um marido cuidadoso, mas apenas o cumprimento de uma obrigação. Marco usou imediatamente o telefone do advogado para contactar a polícia e agendar um depoimento formal para a tarde. Os 2 dias seguintes foram como uma tempestade pesada. Colaboramos com as autoridades em várias investigações. Dona Glória foi impedida de sair do Brasil até que a investigação terminasse e o seu passaporte foi retido. As informações de contacto do Ricardo em Portugal foram enviadas às autoridades portuguesas para investigação através de cooperação internacional. Quanto ao tal Santos, a polícia disse que cuidaria do assunto e aconselhou prudência, mas assegurou que, com a mercadoria apreendida e a transação exposta, era provável que ele não perdesse mais tempo com eles, pois já não tinham valor e seria perigoso atrair mais atenção policial. Beatriz, após sucessivas confirmações do advogado e da polícia, foi classificada como uma terceira parte não responsável e sem intenção subjetiva. O peso enorme que tinha no peito foi finalmente removido. Abraçou o Marco e chorou muito. E o seu olhar para a mãe era agora de total apatia e distanciamento. Já não falava com Dona Glória. O Sr. Arthur, após todos os processos legais estarem encaminhados, tomou uma decisão perante todos. Disse a Dona Glória: "Quando isto estiver resolvido e voltarmos a Portugal, vamos separar-nos. Fica com a casa. Eu levo a minha parte das poupanças. O Marco e a Bia já são adultos, não precisamos de forçar uma convivência. Há anos que só pensas na tua família. Tudo é cálculo. Esta casa deixou de ser um lar há muito tempo." A voz dele era calma, mas soava como uma sentença final. Dona Glória não chorou ao ouvir isto. Apenas olhou estupefacta para o marido, como se não compreendesse ou já estivesse à espera. Já não tinha forças para discutir ou implorar. Separação, afastamento dos filhos, era o pagamento final pela sua ganância e maldade. As férias originais de 2 semanas no Brasil foram, obviamente, arruinadas. Enquanto esperavam pelos resultados preliminares do caso, e enquanto Dona Glória não podia viajar, Marco sugeriu levar-nos, a mim e a Beatriz, a um lugar próximo para apanhar ar fresco, para que não guardássemos apenas pesadelos desta viagem. O Sr. Arthur concordou. Fomos a uma praia. O mar azul e a areia branca eram belíssimos. Havia surfistas a deslizar sobre as ondas. Beatriz caminhava descalça pela areia, deixando que as ondas lhe molhassem os pés. A tristeza no seu rosto ia sendo levada pelo vento. Marco segurava a minha mão e observávamos em silêncio o horizonte onde o mar se encontrava com o céu. "Desculpa", Helena disse ele subitamente, em voz baixa. O vento quase levava as suas palavras. "Durante anos, magoei-te. Eu sabia que a minha mãe não gostava de ti, mas pensava sempre que, por ela ser mais velha, se tivéssemos paciência, a família ficaria bem. Mas a minha paciência fez com que ela piorasse e tu quase foste prejudicada." Apertei a mão dele e abanei a cabeça. "Já passou. O que importa é o futuro." O futuro, ele olhou para mim e os seus olhos eram determinados. "No futuro, seremos nós a decidir sobre a nossa família. Ninguém voltará a magoar-nos ou a interferir nas nossas vidas." Almoçamos num café perto da praia. O sol estava agradável e a comida era boa.
Beatriz ainda não falava muito, mas ocasionalmente conversava comigo sobre as vistas do rio. O senhor Arthur esteve em silêncio quase todo o tempo, mas o franzir da sua testa desaparecera. Até o seu olhar para o mar tinha um toque de alívio. Aquela tarde curta foi como um raio de sol a atravessar as nuvens espessas dos últimos dias. Não podia curar todas as feridas, mas lembrou-nos de que, além dos planos maldosos, havia sol, ondas e o calor do apoio mútuo. Uma semana depois, saíram os resultados preliminares. Dona Glória, devido à confissão voluntária e colaboração, e porque os bens apreendidos, embora proibidos, não eram da categoria mais grave, como drogas pesadas ou armas, mas sim ervas controladas e pedras preciosas não declaradas, foi condenada a uma multa pesada. Simultaneamente, foi ordenada a sua expulsão do país e proibição de entrada no Brasil por vários anos. O seu registro ficaria manchado. Ricardo e Santos seriam agora alvo das polícias dos dois países. Essa seria outra história longa. Mas já não tinha grande relação conosco, especialmente com a Beatriz. Dona Glória, sozinha, com a notificação da multa e um arrependimento ou medo infinito pelo seu futuro, embarcou no avião de volta a Portugal, na presença de um notário e da polícia. O senhor Arthur não a acompanhou. Nem Marco, nem Beatriz. Fui apenas eu, como representante da família e alvo original deste plano, quem a levou ao aeroporto. Perante o controlo de segurança, ela olhou para mim. Pela primeira vez, os seus olhos não tinham arrogância ou julgamento, apenas um tom acinzentado e falta de esperança. A sua boca abriu-se como se quisesse dizer algo, talvez um pedido de desculpa ou uma maldição. Não lhe dei oportunidade de falar, disse calmamente. Dona Glória, tenha cuidado. Quando chegar a Portugal, enfrente o que tiver de enfrentar. A partir de agora, vamos todos viver em paz. Ela olhou para mim. Os seus olhos eram complexos e ilegíveis. No final, não disse nada. Puxou a sua pequena mala e entrou no controlo de segurança, de cabeça baixa. Desapareceu no meio da multidão. A sua imagem, anteriormente impecável e controladora, parecia agora muito pequena e solitária. Saí do aeroporto. O sol brilhava lá fora. O carro do Marco estava estacionado à beira da estrada. Sentei-me no lugar do passageiro e ele inclinou-se para me apertar o cinto de segurança. Depois, deu-me um beijo suave na testa. Vamos para casa, disse ele. Sim, vamos para casa, respondi, segurando a sua mão. O carro afastou-se do aeroporto em direção à nossa última estadia temporária no Rio, antes de regressarmos às nossas vidas. Vidas que teríamos de reorganizar e redefinir. O passado estava finalmente para trás. Mesmo com desafios futuros, pelo menos tínhamos visto o verdadeiro coração um do outro e estávamos de mãos dadas. E a pessoa que tentara criar uma tempestade com uma pequena mala acabara por ser engolida pela onda que ela própria criara.